Gostaria de agradecer ao pastor pela oportunidade de eu estar aqui mais uma vez. A última vez que eu ministrei aqui foi em novembro, e durante esse tempo o pastor me pediu algumas vezes, mas instantaneamente o Espírito Santo já me direcionava a colocar outras pessoas para estar ministrando. O pastor sabe disso, até falava, pastor, mas o Jefferson, o Tyrone, isso, aquilo. E eu fico muito feliz porque após uns 7 meses, mais ou menos, eu estou tendo a oportunidade, liberado pelo Espírito Santo, para que eu possa trazer uma palavra, e eu tenho visto várias pessoas, durante esse tempo, que tiveram um encontro de verdade com Cristo, sabe? Pessoas que tiveram a vida mudada, transformada. Tem umas pessoas que se batizaram. Lembro que naquela época a Caterina estava começando a caminhar com Jesus, hoje ela é até batizada e está caminhando com Cristo. Então, eu fico muito feliz que eu vejo o evangelho cristocêntrico sendo pregado, sabe? Eu vejo o evangelho verdadeiro que gera transformação e que gera mudanças de vida, sabe? Porque para mim, se o evangelho não gera transformação de vida e de mentalidade, a gente está lendo na Bíblia como se fosse um livro qualquer. E não é isso que eu acredito. Eu acredito no evangelho que muda a vida, que transforma a vida, sabe? Que pega a pessoa que tinha todos os problemas e transforma ela em um servo e discípulo de Cristo. E o que eu vou compartilhar com vocês, primeiramente, tem falado muito ao meu coração. Essa mensagem tem sido gerada em meu coração em torno mais ou menos de uns 2 meses. E, literalmente, eu tenho apanhado dessa mensagem, sabe? Teve uma vez que o Senhor estava ministrando no meu coração essa mensagem, essa passagem. E eu lembro que era um sábado ou um domingo, acho que era um domingo, depois do culto aqui à noite dos Young Adults. E eu cheguei em casa aquele dia com essa mensagem martelando no meu coração. E eu lembro que eu liguei pro Vini, eu falei, Vini, me ajuda, velho. E eu chorei, eu falei, ora por mim. E ele orou por mim. E a mensagem, a gente vai meditar nas escrituras lá no livro de João, capítulo 8, se você puder estar abrindo a sua Bíblia. Por favor, se você puder ficar atento, não ficar mexendo no celular, evitar de ficar viajando aí nas ideias, eu sei que é difícil, mas pode pensar que eu sou chato, também pode ser que eu sou, mas é que eu me importo com a sua vida. E eu acredito que essa mensagem, assim como mudou a minha vida, vai mudar a sua. Eu acredito que Deus não gera nada em vão. Ele gera algo para gerar transformação. E o que eu estou aqui é só para externar aquilo que o Senhor já tem gerado no meu coração para vocês. E essa passagem, a gente vai falar um pouco sobre... Fiz um slidezinho aqui só para colocar para vocês. Estou esperando o meu... A gente vai ler sobre a história da mulher que foi pega em adultério. E a minha pergunta que eu fiz para mim, quando o Senhor começou a ministrar essa mensagem para mim foi: quem sou eu nessa história? E vocês vão entender durante o período. Então, todo mundo abriu a Bíblia aí em João 8. O primeiro verso aí, versículo 1 até o 11, nós vamos ler juntos. Pode trocar se você quiser. Yes. Então, eu vou ler aqui com vocês. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Eita, até riu apedrejar. Apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher, em pé, diante dela. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou?
Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. É só até o 11. Dá um amém aí. Quantos aqui já ouviram essa passagem? E através dessa passagem a gente consegue tirar vários conceitos bíblicos, né? E para a nossa vida do dia a dia. Mas hoje eu quero falar com você sobre os 3 tipos de pessoas diferentes que estavam nessa passagem. Consegue colocar para mim a foto de novo, por favor? Então, nessa passagem nós vemos os líderes religiosos, os fariseus. Nós vemos a mulher que foi surpreendida em adultério. E nós vemos Jesus. E eu quero navegar um pouquinho nesses 3 tipos de pessoas que estavam ali naquele momento quando aconteceu. O primeiro que eu quero falar é sobre os fariseus. A Bíblia relata que eles pegam a mulher em adultério e levam até Jesus para envergonhá-la. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que, às vezes, eu e você somos fariseus. E quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, foi muito difícil olhar para isso. Mas, às vezes, eu e você somos fariseus. E aí você deve estar se perguntando, mas como assim, Marlon? Às vezes eu e você, a gente até tenta ajudar a pessoa. A gente até leva a pessoa para o lugar certo, igual os fariseus levaram ela para o templo. Só que a nossa intenção não é ajudar, é matar ela. Que foi a intenção dos fariseus. Eles levaram ela no lugar certo, para a pessoa certa, mas a intenção não era ajudá-la. Muitas vezes, a nossa intenção quando nós nos relacionamos com pessoas é até boa, mas com o objetivo errado. Às vezes, nós usamos pessoas para o nosso benefício próprio. E eu falo isso me incluindo nessa mensagem porque eu fui o primeiro a ser tocado por essa palavra. Para tirar vantagem e ganhar algo em troca de alguém. Como a Bíblia deixa claro no versículo 4 e 5, que eles usaram essa mulher para confrontar Jesus e criar uma armadilha para ele. A segunda lição que eu aprendo aqui com os fariseus é que os fariseus, eles queriam modelar ela. Eles queriam que ela fosse do jeito que eles achavam certo, para ser aceita. Eu posso dizer mais uma coisa? Isso me lembra alguém. Isso me lembra eu mesmo. E talvez lembre até você. Às vezes, nós usamos as pessoas e nós só aceitamos as pessoas se elas forem de X maneira. Se elas forem legais comigo. Se elas forem super bondosas. Mas nós esquecemos o que a Bíblia diz lá em João, capítulo 3, do versículo 34 ao 35, que diz bem assim: um novo mandamento dou a vocês, ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. O problema nosso é que a gente quer primeiro mudar a pessoa para depois amar. A gente quer inverter o processo. A gente quer inverter a ordem. Porque nós não entendemos que nós devemos amar o próximo, porque nós fomos primeiros amados por Ele. Nós fomos amados por Cristo, e Ele não ligou que nós éramos uma noiva impura. Ele não ligou que nós vivíamos uma vida totalmente na escravidão do pecado. Mas Ele decidiu amar a mim e a você. Ele decidiu servir a mim e a você e limpar as nossas vestes. Só que às vezes é uma briga diária isso, sabe? Nós queremos aceitar as pessoas do jeito que nós achamos que elas têm que ser. E quando de nós não colocamos alguns detalhes básicos que nos preende de relacionar com pessoas tão maravilhosas. Por exemplo, só vamos relacionar com um cara ou com uma mulher se ela tiver um carro, um bom trabalho. Eu só vou casar se tiver casa. Quantos aqui às vezes não disseram isso, que eu só vou casar se tiver casa, só vou ficar com ele se ele tiver um bom trabalho, um bom salário? Porque muitas vezes, meu irmão, nós estamos querendo mover a mão de Deus à força.
Nós queremos pegar a mão de Deus e falar, Deus, abençoa aqui, eu quero que você abençoe aqui. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos caminhar por amor e fé, de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia fala quando o povo egípcio o povo saído do Egito, andavam no deserto, a nuvem percorria eles. E a nuvem derramava maná dos céus. Então nós temos que entender que nós temos que andar conforme a vontade de Deus e aonde a mão de Deus quer tocar. E nós não fazemos isso só com relacionamentos amorosos, nós fazemos isso também com amizades. Eu já fiz. Não sei se você já fez, né? Se você não fez, que bom. Mas eu já fiz, já falei, não vou ser mais amigo dessa pessoa porque ela é muito problemática. Sabe, ela é muito depressiva. Ela só reclama da vida. E essa é engraçada, porque essa é verdade. Não vou me relacionar mais com essa pessoa porque ela tem a voz irritante. E eu não quero ser amigo dele. Eu já fiz isso. E quando o Espírito Santo trouxe essa palavra para mim, me confrontou demais. Porque eu não quero nunca mais ser esse cara. Porque muitas vezes, nós estamos deixando as pessoas morrer. Porque nós estamos muito mais preocupados com o pecado do que com a vida do pecador. Esses fariseus, eles estavam muito mais preocupados com o ato que ela fez do que com a vida dessa mulher. E nessa parte de pecador nós também se encaixamos, porque assim como Cristo não ligou para aquilo que nós tínhamos, que era o pecado, a escravidão, nós também temos que olhar para as pessoas com o olhar do próprio Cristo, com o olhar de amor para o pecador e não para o pecado. Nós esquecemos que há mais de 2000 anos atrás, Jesus não se importou que eu e você era escravo do pecado. Mas Ele se importou em alcançar nós como os pecadores e nos tirar de toda a escravidão do pecado. Nos purificar, nos lavar, nos dar a oportunidade de vivermos uma vida de não mais escravidão do pecado. Uma vida empoderada pela graça de Deus. E o que eu peço, irmão, que eu tenho tomado cuidado todos os dias agora, que a partir de hoje, nós nunca mais sejamos como fariseus. Que desses 3 tipos de grupo, esse seja o grupo excluído da nossa vida. E eu estou falando para você porque eu sei que essa luta vai vir. Eu sei que nós vamos ter que batalhar, porque a nossa luta não é contra a carne, é contra o principado, potestades. Que nós lutemos diariamente, todos os dias, para não ser os fariseus. Enquanto eu preparava essa parte da mensagem, o Espírito Santo ministrou no meu coração que eu quero pedir para você, como igreja, não representando só a Cork Church, mas todas as igrejas que um dia você frequentou. Eu quero pedir essa igreja porque os fariseus, eles representavam a igreja daquela época. Eu quero pedir perdão para você, se um dia eu te machuquei. Perdão se um dia você teve a oportunidade de entrar no lugar que era para ter te gerado vida, mas pelo contrário te gerou uma morte espiritual. Eu quero te pedir perdão, porque às vezes você foi na igreja, mas eu não te amei como você devia ser amado. Porque eu entendi no Espírito Santo que isso às vezes vai impactar você de ter uma vida em abundância com Cristo. E eu me coloco nesse lugar de representar todas as igrejas, para que você tenha a oportunidade de viver uma vida em abundância em Cristo. Mas eu quero também te trazer uma boa notícia. Aqui você encontrou uma igreja que te ama. Uma igreja que está disposta a viver um amor sacrificial por você. Porque paixão, irmão, paixão acaba. Mas o amor é sacrificial. A prova de amor, que o amor é sacrificial, foi na cruz do Calvário. Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero dizer para você que aqui você tem uma igreja que te ama. Mas não só uma igreja que te ama. Cristãos que te amam e estão dispostos a entregar a vida por você. Eu me coloco nesse lugar. Porque um dia eu também fui abandonado pela igreja. Um dia eu também fui machucado pela igreja.
mas eu encontrei pessoas que acreditavam em mim. E se essa palavra faz sentido para você, saiba que aqui existem pessoas que acreditam em você. Você não é mais negado, você é adotado. Você não é mais impuro, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você não está mais afastado, você é discípulo de Cristo. Você é herdeiro e co-herdeiro com Ele. E agora, eu quero partir para a segunda pessoa, que é a mulher adúltera, pega em adultério. O primeiro ponto, quando eu leio essa passagem, é que ela não sabia quem ela era. E por isso ela fez o que ela fez. Ela buscava em outras coisas encontrar satisfação. Ela buscava preencher os sentimentos e o vazio que ela tinha, nesse caso, em homens. Mas, trazendo para os dias de hoje, às vezes, a gente busca em outras coisas. Em homens, mulheres, bebidas, baladas, festas, drogas. Isso me lembra eu e você também. Engraçado, né? Muitas vezes eu e você buscam em outras coisas porque a gente não sabe quem nós somos. E talvez tenha algum de vocês aqui que, assim como eu, buscou em outras coisas. Talvez em diploma, talvez em trabalho, talvez em relacionamentos. Descobrir quem você é. E quem você é, meu irmão, não é o que você sente. Quem você é não é os teus sentimentos. Sabe por quê? Porque a sociedade hoje, ela prega que você é o que você sente, te induzindo a preencher esse vazio com uma mentira. Repete comigo, mentira. Você não é o que você sente. Repete de novo. Você não é o que você sente. E o que a sociedade te fala? Vai pra festa, fica bêbado, só fuma uma droga, aproveita a vida, não dá nada. Quantas vezes eu não ouvi isso, irmão? Você tem que se divertir mesmo. Viva a experiência. Vai curtir a vida. Só eu ouvi isso aqui ou tem mais gente que já ouviu isso? Amém, amém. Só que sabe, irmãos, como você vai curtir a vida sem curtir a vida com o próprio autor dela? É a mesma coisa, sabe, de você falar que tem um iPhone com um sistema Android. Você pode falar até que você tem um iPhone. Por fora, ele parece um iPhone. Mas por dentro, meu querido, o sistema é Android. O que é isso? Uma mentira. Você só vai ter um iPhone de verdade quando ele tiver o sistema da Apple, o iOS. Não tem como curtir a vida, gente, sem o autor da própria vida. Não tem como você apreciar o que é a vida sem o Cristo, sabe? E essa mesma sociedade que prega para você fazer tudo isso é a mesma sociedade que te abandona quando você precisa. Eu já fui do mundo. Eu conheci Jesus em 2014. E graças a Deus nunca me desviei. E eu falei com a minha mãe antes de ontem. Eu liguei para ela e falei, mãe, se um dia eu pensar em sair desse caminho, você pega um voo, vem aqui dar um tapa na minha orelha. Porque eu não quero sair nunca desse lugar. A mesma sociedade que prega para você fazer isso é a mesma que te abandona. Mas como assim, Marla? É só olhar para essa própria escritura, a gente não precisa nem navegar na Bíblia toda. Quando Jesus fala, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. O que a Bíblia fala? Eles começaram a sair de um por um, dos mais velhos até os mais novos. Te deixa ali, sozinho, abandonado. Mas glória a Deus que nessa passagem, assim como na nossa vida, nós temos Cristo nesse cenário. E eu só quero afirmar para você que você não é o que você sente, você é o que Cristo te criou para ser. Sabe o que Cristo te criou para ser? Embaixador do reino de Deus. Filha, eita, até babei aqui, misericórdia. Filha e filho do Criador dos céus e da terra. Discípulos e discípulas de Cristo. Santificado, redimido.
e perdoado pelo sangue do Cordeiro. O segundo ponto que eu vejo aqui na mulher adúltera é que ela só parou de ser adúltera quando ela teve um encontro com Cristo, com o homem certo, e quando entendeu quem era ela. Como ela entendeu quem era ela, os fariseus, quando chegaram para apresentar ela a Cristo, eles apresentam ela como uma mulher surpreendida em adultério. O que eles estão dizendo? Que o pecado dela é mais importante do que quem ela é. E sabe o que Cristo fala no versículo 10? E eu vou ler aqui, a Bíblia fala: então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Jesus não fala mulher pega em adultério, mulher adúltera. Jesus chama ela de mulher, porque é mais importante quem ela é do que o pecado que ela carregava. E quando ela teve um encontro com Cristo, ela descobriu quem era ela: uma mulher, uma filha, uma discípula amada pelo próprio Cristo. Nós só paramos de trair Jesus, de viver uma vida em pecado, quando nós tivemos um encontro com o homem certo, que é Jesus. Com um homem que olha para nós não com um olhar de desejo, mas com um olhar de amor, de afeto, de cuidado. Jesus foi o único que olhou para aquela mulher como filha, como mulher, e não como adúltera. E sabe o que é engraçado, meus irmãos? Quando a gente lê essa escritura, nós vemos que essa mulher não estava traindo apenas o seu marido, ela estava traindo Deus. E, consequentemente, Jesus, o próprio Cristo. E o próprio Cristo, ele estava lá, porque ele faz parte da Trindade, faz ou não? Amém. E mesmo ele sendo traído, ele olha para ela e decide perdoar. E ele fala assim, como as escrituras dizem: eu também não a condeno. E além de ele perdoar, ele dá a direção para ela: agora vá e não peques mais. Que eu e você, irmãos, quando nós estivermos perdidos, confusos em nossas lutas diárias, que nós vamos ter, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando vir essas lutas, esses sentimentos querendo fazer a gente provar que a gente é o que a gente sente, que nós podemos olhar sempre para o homem, para Jesus, e lembrar quem nós somos. Que quando nós olharmos para Jesus, nós sabemos que nós somos filho, filha, amado, amada. Que sempre quando nós tivermos esse problema, nós consigamos olhar para Cristo. E a terceira pessoa que eu chego aqui é Jesus. E o primeiro ponto que eu olho para as Escrituras, quando eu olho essa passagem, é que sempre quando alguém nos afrontar, que nós lembremos das Escrituras. Talvez agora não faz sentido para você no começo, mas no final do verso 6, a Bíblia diz: Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E sendo sincero, irmão, segundo os estudiosos, os teólogos, não sabe-se exatamente o que Jesus estava escrevendo naquela cena ali atrás. Uns dizem, segundo os estudiosos, que ele estava escrevendo o versículo de Jeremias 17:13, que uma parte diz: aqueles que se afastaram de ti serão escritos na terra. Então por isso Jesus estava escrevendo? Não é certeza. Outros dizem que Jesus estava escrevendo algumas das leis de Moisés. Outros dizem que Jesus estava escrevendo algo relacionado a Êxodo 31:18, que fala que quando Deus entregou as tábuas da aliança, elas foram escritas pelo dedo de Deus. Mas teologicamente, irmão, de verdade, não existe uma certeza. E eu estudando e analisando tudo que a Escritura diz, os estudiosos dizem, a maior certeza é que Jesus estava escrevendo, e através daquilo que ele estava escrevendo, ele estava demonstrando algo relacionado ao que as Escrituras dizem. Porque todos os estudos referem-se a alguma parte ou alguma revelação da Escritura. Então, todas as vezes que alguém te afrontar, independente de onde for, lembre-se das Escrituras. Medite-se nas Escrituras.
Porque os fariseus chegaram ali para envergonhar Cristo. E o que ele fez? Meditou nas Escrituras. E o segundo ponto, o nosso olhar, ele tem que ser como o olhar de Jesus. Um olhar para o pecador e não para o pecado. Um olhar onde Cristo consegue enxergar naquela mulher, em mim e em você, o que nós carregamos, e não o pecado que eu ou você cometemos. E voltando lá para cima nos fariseus, trazendo aqui, eu e você, pela nossa natureza caída de origem adâmica, nós temos a tendência de desviar do pecador. Por isso que eu trouxe aquela revelação lá dos fariseus. Porque a gente tem a tendência de não sentar na mesa com esse tipo de pessoa, porque a gente acha que a gente é tão santo. A gente acha que a gente é tão puro e as nossas vestes estão tão limpas. Por quê? Porque é mais fácil desviar dos problemas do que encarar ele. O que é mais fácil limpar? Me ajuda agora. O que é mais fácil fazer? Desculpa. Deixar a casa suja ou limpar a casa? Deixar a casa suja. Limpar a casa, irmã? Eita Deus. Vou limpar minha casa lá, irmã, em nome de Jesus. É o que eu mais não gosto de limpar a casa, misericórdia. Porque limpar a casa envolve esforço. Ah, não para a irmã, né? Envolve esforço. Você vai ter que pegar o mop, né? Não é nem rodinho, vai falar rodinho. O mop, passa o hoover, faz todas as coisas. Envolve esforço, irmão. 1 hora e meia limpando a casa. Mas deixar a casa suja, você senta no sofá e não faz nada. E sabe por que nós temos a tendência de desviar do pecador e de quem não é cristão? Porque quando nós sentamos na mesa, isso foi forte para mim. Porque quando nós sentamos na mesa, nós não temos pão e vinho para dividir. Quando nós sentamos na mesa com os pecadores e nós não temos pão e vinho para dividir, nós somos alimentados pelo que eles têm para oferecer. Mas quando eu e você temos pão e vinho, nós meditamos nas Escrituras, nós temos um relacionamento com Cristo, somos nós que compartilhamos na mesa. E todos são alimentados. Quando Jesus ele senta na mesa com os discípulos, eram todos pecadores ou eram santos? E quem compartilha o pão e o vinho? Jesus. O problema não está em sentar na mesa, está em não ter pão e vinho para compartilhar. Que eu e você tenhamos pão e vinho para derramar sobre a vida deles. Porque lá fora, irmão, tem muita gente morrendo. Porque eu e você não tem pão e vinho para compartilhar com eles. E nós precisamos sempre voltar o nosso coração para Jesus. E olhar para o pecador, para o não cristão. A gente tem que estar... E Jesus, desculpa, ele estava disposto, é engraçado essa parte, até a ressignificar o que a lei mosaica dizia, a ponto de revelar a vida da nova aliança em Jesus para o pecador. Porque quando ele olha para aquela mulher, ele livra ela de toda a condenação do pecado, e ele diz, vai, não peques mais. Ele está empoderando ela para viver uma vida sem pecado, assim como eu e você já somos empoderados para viver uma vida sem pecado. Através do quê, Marlon? Através da graça, do preço que foi pago naquela cruz, mas não foi de graça. Que eu e você olhamos para as pessoas a ponto de gerar, primeiramente, um olhar de amor. Depois que nós consigamos ter um olhar de empatia, nós geremos libertação de toda a condenação do pecado, de toda a vida de pecado. E nós geremos transformação e demos direcionamento. E a Bíblia relata mais um episódio lá em João, no capítulo 4, do versículo 4 ao 6, que é o da mulher samaritana. E é engraçado que nesse versículo a Bíblia fala, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó.
dera seu filho José, havia lá o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, ele podia sentar e dormir, mas ele fez o serviço mais pesado. Sentou-se à beira do poço e deu-se por volta do meio-dia. E aí a história se discorre, Jesus encontra a samaritana e derrama sobre ela a água da vida. E é engraçado como a Bíblia frisa que era necessário que Cristo passasse por Samaria. Jesus não desviou de Samaria. Ele fez questão de passar em Samaria e encontrar a mulher samaritana, mesmo com muitos problemas culturais daquela época. Que eu e você possamos, a partir de hoje, agir como Jesus. A olhar as pessoas como Jesus. Sem vergonha e medo, assim como diz o apóstolo Paulo, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E é engraçado que ele afirma primeiro do judeu, depois do grego, porque, irmão, eu e você, segundo a cultura do judaísmo, nós não estávamos incluídos no processo de salvação. Nós somos descendentes de uma igreja gentia. Mas Jesus decidiu nos incluir. Porque Ele é esse bom Pai, que não olha para o pecado, mas olha para o pecador. Ele olha para mim como pecador. E Ele vê graça na minha vida. Ele olha para você como pecador. E Ele vê graça na sua vida. Ele é o nosso modelo perfeito a ser seguido. Se você puder ficar de pé, eu só queria tirar um tempo de oração, já terminei. E eu acredito que talvez em algum momento o Espírito Santo tenha falado com você nessa passagem. E eu queria terminar orando por você e por mim também. Talvez a gente vai estar cantando som, uma música. Se você se sentir à vontade, eu vou estar aqui, eu quero orar por você, se você vir à frente. Como eu disse, o pastor me ajuda também em oração. Sem vergonha e medo. Eu não me envergonho da causa do evangelho. Que você venha sem vergonha e medo. E eu não me importo, irmão, de verdade, se você em algum momento dessa passagem entendeu que se encaixa, assim como eu, no grupo dos fariseus, ou no da mulher, que não sabia quem era ela. Para mim, de verdade, isso não importa. O que eu quero te dizer é que, assim como nessa passagem, Cristo está aqui hoje. E o que eu posso fazer, meu irmão, é te levar até Ele. E apresentar esse homem que quando você olha para Ele, tudo muda. Que quando você olha para Ele, tudo aquilo que era preto e branco volta a ter cor. E eu quero te levar nesse lugar não como os fariseus levaram aquela mulher, mas como um verdadeiro cristão deve fazer. Te levar para o lugar certo, com a intenção e o objetivo certo. Eu quero que você tenha hoje, não é amanhã, não é depois que o culto acabar, a oportunidade de ter o encontro com esse homem que é Cristo. Eu quero que você tenha hoje a oportunidade de encontrar de volta com o seu Pai. De encontrar de novo com esse homem que faria 1000 vezes, se for necessário, o plano perfeito de salvação e redenção meu e seu. E talvez você também tenha andado como eu, perdido, sem saber quem você é. Até se relacionando com outras pessoas ou outras coisas que não eram Jesus. Hoje eu quero que você encontre o seu noivo. O seu noivo está aqui te esperando. E eu quero apenas ter a conexão entre você e Jesus hoje. Eu quero orar por você. Se você sente no coração e quer vir aqui à frente, já está aberto para você.